Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando uma videoaula de revisão para a prova do dia 25/5, na modalidade EAD do Direito Processual Trabalho 1, com eixo temático envolvido sobre recursos, desde a teoria geral até os recursos em espécie. Então, falarei aqui, resumidamente, alguns aspectos revisionais sobre esse conteúdo, lembrando, né, que vocês confiram também o material de apoio postado no portal. Bom, no âmbito da teoria geral recursal no direito processual do trabalho, é importante destacar que existem muitas diferenças pontuais quando a gente compara essa teoria geral com a teoria geral recursal do processo civil. Então, não pode achar que é a mesma coisa. Tem muitos pontos distintos. Um ponto cirúrgico já inicial diz respeito à irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, no direito processual do trabalho, conforme o artigo 893, parágrafo 1º da CLT, via de regra, não cabe recurso imediato contra as decisões interlocutórias. Então, por exemplo, se você pediu uma tutela provisória antes da sentença, para a reintegração do seu cliente, e o juiz indeferiu esse pedido, ainda vai ter audiência, ainda vai ter a prolação da sentença, ou seja, a fase de conhecimento ainda vai continuar. Essa decisão, ela não colocou fim ao processo, logo, ela é uma decisão interlocutória. Se fosse no direito processual civil, você teria meios recursais. Aqui no direito processual do trabalho, não. Se a pergunta para você for que teve uma decisão interlocutória, qual é o recurso imediato cabível? A resposta, em regra geral, será: não há recurso. Em algumas situações excepcionais, admite-se recurso contra a decisão interlocutória. Destaco para vocês a súmula 214 do TST, que traz 3 hipóteses, como, por exemplo, quando o juízo acolhe a exceção de competência territorial, remetendo o processo para outro TRT. Né? É uma decisão que pode, às vezes, inviabilizar a continuidade do processo. Chegar no outro TRT, em outro estado, e o juiz exigir, por exemplo, uma audiência presencial, o trabalhador pode não conseguir se deslocar, por exemplo. Então, em razão disso, admite-se o recurso ordinário em face da decisão que acolhe a exceção de competência territorial, mandando os autos para outro TRT. Está lá na súmula 214 do TST, que vocês devem fazer a leitura detida. Além das 3 hipóteses que estão presentes na súmula 214, destaco ainda a do 855-A da CLT, quando fala do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ele ressalta que, se for uma decisão que acolhe ou rejeita o incidente na fase de conhecimento, não cabe recurso imediato, se ela for ali uma decisão interlocutória. Contudo, a decisão que acolhe ou rejeita o incidente na fase de execução, mesmo sendo interlocutória, comporta agravo de petição, que é o recurso na fase de execução, e ainda independente da garantia do juízo. Isso vai estar lá no artigo 855-A da CLT, é uma inclusão da reforma trabalhista. Tá? Então, seriam 4 grandes exceções da regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. 3 na súmula 214 e mais uma no artigo 855-A da CLT. Na verdade, 2 no 855-A, porque ele também fala quando for uma decisão monocrática no âmbito do TRT e couber recurso na competência daquele tribunal. Mas está lá no 855-A da CLT para vocês conferirem aí no estudo prévio de vocês, lembrando que a prova é sem consulta. Então, estudem aí detidamente os termos da legislação, bem como o material de apoio já postado. Uma pegadinha, que a prova da OAB mesmo gosta muito de cobrar, é de mudar um pouquinho a ordem das palavras. Por exemplo, se te dá aquele contexto inicial de uma tutela provisória antes da sentença e pergunta qual o recurso imediato cabível, a resposta é: não há recurso. Mas se pergunta, por exemplo,
Qual a medida judicial cabível? Aí ampliou, foi além dos recursos. E aí caberia um mandado de segurança. A súmula 414 do TST fala que contra o deferimento ou indeferimento de tutela provisória antes da sentença, cabe mandado de segurança. E lembra, aí você vai falar, ué, professor, mas você acabou de falar que não cabe recurso, e agora está falando que cabe mandado de segurança. Mas atenção, mandado de segurança não é recurso. Mandado de segurança é ação constitucional. Além da regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, a gente tem outros aspectos diferentes em comparação com o CPC. Um deles, né, com as regras recursais do processo civil. Um deles é que no direito processual do trabalho, via de regra, existem dois juízos de admissibilidade. Juízo de admissibilidade é o nome que se dá para aquela análise que é feita sobre os requisitos de admissibilidade, como se o recurso é o recurso cabível, se o recurso foi feito, interposto dentro do prazo, né, se ele está tempestivo. Essa análise chama-se juízo de admissibilidade, para decidir se o recurso vai ou não ser conhecido. No processo civil, ela só é feita pelo juízo que vai conhecer das razões recursais, né? Que a gente chama de juízo ad quem. No direito processual do trabalho, são dois. Vai ter o juízo de admissibilidade do juízo ACO, que é o juízo que prolatou a decisão que você está recorrendo, e vai ter o juízo de admissibilidade do juízo ad quem. Então, se você foi intimado da sentença e não concordou ali, ficou inconformado com o conteúdo da sentença, interpôs o seu recurso ordinário. Esse mesmo juízo que fez a sentença que você está recorrendo, ele vai analisar se o seu recurso deve ou não ser conhecido. Isso não é uma análise do mérito do seu recurso para dizer se você tem razão ou não. É apenas desses requisitos de admissibilidade. Por exemplo, aí ele fala, não, entendo que o recurso foi feito fora do prazo legal de 8 dias. Então, não conheço do seu recurso ordinário. Só que aí você verifica e vê, não, tinha um feriado aqui no meio, então o meu recurso ele estava, sim, dentro do prazo. Qual o recurso cabível contra a decisão do primeiro juízo de admissibilidade que nega seguimento ao seu recurso? É o agravo de instrumento. O agravo de instrumento no direito processual do trabalho, ele é completamente diferente do agravo de instrumento do processo civil. Então, esqueçam aquelas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento do CPC aqui. Nós temos no agravo de instrumento uma única hipótese para sua aplicação, que é essa: destrancar recurso que teve o primeiro juízo de admissibilidade negado. Essa é a finalidade do agravo de instrumento no direito processual do trabalho, no prazo de 8 dias. Está lá no artigo 897 da CLT. Então, não tem nenhuma aplicação dos artigos do CPC sobre agravo de instrumento aqui. Aí você vai interpor agravo de instrumento para destrancar o seu recurso ordinário, que significa que, necessariamente, o juiz de primeiro grau ele vai intimar a parte contrária para manifestar tanto sobre o seu recurso principal, como sobre o agravo de instrumento. E aí remete para o TRT. Chegando no TRT, vai analisar se o conteúdo desse agravo de instrumento para decidir se conhece ou não do recurso ordinário. Aí vai falar, por exemplo, dou provimento ao agravo de instrumento, dou provimento ao agravo de instrumento para conhecer do recurso ordinário. Quanto ao recurso ordinário, nego provimento a ele, por exemplo. Aí você meio que ganhou, mas não levou, né? Foi conhecido, mas perdeu no mérito. Pode acontecer. Ainda, importante destacar, quando uma parte apresenta o recurso ordinário e a outra é intimada para apresentar contra-razões, nesse prazo de contra-razões ainda é possível apresentar recurso adesivo, né? Que a parte não quis recorrer no primeiro momento, no recurso principal, mas como a outra parte recorreu, já que a outra parte recorreu, vou recorrer também. Aí, no prazo de contra-razões, você pode apresentar o recurso ordinário adesivo. A grande característica do recurso ordinário adesivo é que ele é condicionado ao conhecimento do principal. Então, se por algum motivo o recurso principal não for conhecido,
o adesivo também não será, porque ele tem um caráter acessório ao recurso principal. Bom, em relação à tipologia, ainda, na verdade, antes dos recursos em espécie, para a gente falar de mais um ponto sensível de diferença entre o direito processual civil e o do trabalho, a gente tem que destacar o preparo. O preparo é o recolhimento de custas e depósito recursal como condição de admissibilidade do recurso. Quando você está fazendo o recurso pela empresa, pela parte reclamada, na verdade, né, o réu do processo do trabalho, a gente chama a petição inicial de reclamação trabalhista. Então, quando a gente fala reclamante é o autor, reclamado é o réu. Okay? Então, quando há uma sentença parcialmente procedente, que é o que se verifica na maioria dos casos, né? Alguns pedidos são julgados procedentes, outros improcedentes. Você está pela empresa e pretende recorrer, você vai ter que fazer o depósito recursal e o recolhimento das custas. Se você está pelo trabalhador, pela trabalhadora, você não precisa fazer o depósito recursal, porque a finalidade do depósito recursal é ser uma garantia do juízo, de que o trabalhador ou a trabalhadora vai receber no final e que a reclamada não está recorrendo simplesmente para ganhar tempo. E se você tiver pelo trabalhador, há a possibilidade de ter que pagar custas se todos os pedidos foram julgados improcedentes, né, perdeu tudo, aí as custas são arbitradas sobre o valor da causa. Ou se o processo também foi extinto completamente com ou sem resolução de mérito. E também as custas seriam responsabilidade do reclamante, e se ele não tiver justiça gratuita, vai ter que fazer o pagamento como condição de admissibilidade do seu recurso, por exemplo, seu recurso ordinário. Já se há uma sentença, ainda que parcialmente procedente, aí já seria responsabilidade da reclamada. Você fala, mas vai ficar desproporcional? Não. Por quê? Quando tem uma sentença parcialmente procedente, o juiz é obrigado, no processo do trabalho, a estimar, ele faz uma estimativa do valor da condenação. E aí as custas que o reclamado paga são 2% sobre esse valor estimado para a condenação. Então fica de forma proporcional. Ainda é importante que vocês leiam e reforcem as hipóteses de cabimento do recurso adesivo, que verifiquem ainda as hipóteses de desconto de 50% no depósito recursal, lá no 899, parágrafo 9º da CLT, bem como as hipóteses de isenção do depósito recursal, no 899, parágrafo 10º da CLT, só para dar aqui alguns exemplos. O empregador doméstico, por exemplo, ele tem a prerrogativa de fazer o recolhimento do depósito recursal na razão de 50% do valor do depósito. Está lá no 899, parágrafo 9º. Já, por outro lado, a reclamada, por exemplo, que tem os benefícios da justiça gratuita, ela tem a isenção do depósito recursal. Vai estar lá no 899, parágrafo 10º da CLT. Bom, dito esses aspectos mais pontuais, e lembrando que com isso não estamos dispensando a leitura e o estudo com material de apoio, tá? Importante frisar, que é só umas pinceladas a respeito do conteúdo em caráter mesmo revisional para a prova. Vamos falar um pouco sobre os recursos em espécie, a cronologia recursal do direito processual do trabalho. Então temos, na fase de conhecimento, reclamação trabalhista, que ali é a petição inicial, a empresa apresenta defesa em audiência, posteriormente, produção de provas, prolação da sentença. Temos a sentença. Duas possibilidades recursais iniciais. Embargos de declaração, se tiver algum vício previsto ali no 897A da CLT, como, por exemplo, a sentença, o juízo de origem se esqueceu de analisar um dos pedidos. Então, a sentença foi omissa. Você vai alegar via embargos de declaração. Prazo de 5 dias. Se tiver um pretenso efeito modificativo, eu tenho que pedir para a parte contrária ser intimada para manifestar
em 5 dias sobre os embargos. E aí o juiz decide. Decidiu sobre os embargos, o prazo recursal reinicia-se, porque os embargos de declaração têm o condão de interromperem o prazo recursal. Então, depois que sai a decisão dos embargos, reinicia do zero o prazo recursal. E aí o outro recurso, que é o recurso principal mesmo contra a sentença de primeiro grau, porque o embargo de declaração é um recurso pontual, dito por alguns autores até uma espécie de sucedâneo recursal, porque ele é muito específico quando tem algum dos vícios previstos no 897-A da CLT. Fora isso, a regra mesmo, o recurso próprio, cabível mesmo, contra a sentença de primeiro grau, no intuito de buscar reforma, alteração do seu conteúdo, é o recurso ordinário, previsto no artigo 895, inciso 1 da CLT, no prazo de 8 dias. Então, aqui não existe figura de apelação. Essa nomenclatura é cível, com outro prazo, não é isso. Aqui é o recurso ordinário. E o prazo geral recursal, o prazo para a maioria dos recursos no processo de trabalho, é de 8 dias. Sempre 8 dias úteis, tá? Os prazos no processo de trabalho são computados em dias úteis. Então, recurso ordinário. Depois do recurso ordinário, o juiz vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Se ele decide que o seu recurso deve ser conhecido, ele vai intimar a parte contrária para apresentar contra-razões e depois ele vai remeter os autos para o TRT para fazer o julgamento. Se ele decide que o seu recurso não deve ser conhecido, aí você vai ter que fazer um agravo de instrumento, interpor um outro recurso, chamado agravo de instrumento, para destrancar esse recurso ali que foi trancado pela decisão que falou não conheço o recurso. Então, eu não vou intimar a parte contrária para apresentar contra-razões e muito menos remeter para o TRT. Ele está trancado, vai parar ali. Se passar os 8 dias de prazo do agravo de instrumento, transitou em julgado e acabou. Então, dentro desses 8 dias, você apresenta o agravo de instrumento para destrancar e subir para o TRT. Chegando no TRT, seja pela via do agravo de instrumento ou pela via do recurso ordinário, vai ser analisado o segundo juízo de admissibilidade e, passando pelo segundo juízo de admissibilidade, ou seja, o TRT dizendo que conhece do recurso, ele analisa o mérito dele. E aí ele vai analisar o mérito e decidir se ele dá provimento ou se ele nega provimento ao recurso ordinário. Caso ele negue provimento ao recurso ordinário, novamente nós temos a possibilidade dos embargos de declaração, caso exista algum dos vícios do 897-A da CLT ou se for no intuito de pré-questionamento. Porque o próximo recurso nessa linha cronológica, então a gente tem sentença contra sentença RO, que é o recurso ordinário, para o TRT. Acórdão do TRT, que julgou o recurso ordinário. Contra esse acórdão, o próximo recurso na cadeia cronológica seria o recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. Mas o recurso de revista ele tem requisitos específicos. Dependendo do rito do processo, quando ele está no sumaríssimo, só cabe recurso de revista em 3 hipóteses. Quando ele está no rito ordinário, tem uma maior quantidade de hipóteses, que é aquele rito para os processos com valor de causa acima de 40 vezes o salário mínimo. Mas, além das hipóteses de cabimento serem restritas, o recurso de revista tem muitos requisitos especiais de admissibilidade, a mais do que comparado com o recurso ordinário. E um deles é o pré-questionamento. E aí a gente tem a súmula 297 do TST para explicar como esse pré-questionamento deve ser feito. Se o acórdão do TRT que julgou o recurso ordinário falou expressamente sobre o tema que você quer tratar no seu recurso de revista, a matéria já foi pré-questionada, ela já está discutida pelo TRT. Então, por exemplo, você está discutindo a violação da súmula número X do TST, que é uma hipótese clássica de cabimento de recurso de revista. E aí você está discutindo, a sentença de primeiro grau violou o entendimento da súmula X. E aí o acórdão do TRT falou expressamente sobre o tema e diz: entendo que a súmula X não é aplicável mais. Ou seja, está indo contrário ao entendimento da súmula X de forma expressa. Aí já está pré-questionado. Você vai criar um tópico no recurso de revista, escrevendo: olha, o pré-questionamento foi feito porque teve manifestação expressa sobre essa violação aqui.
Se não teve de forma expressa, que é o cenário mais comum, você vai ter que opor embargos de declaração no intuito de pré-questionar a matéria, dizendo, olha, eu aleguei lá no recurso ordinário que tinha violação a essa súmula X. A decisão ao não dar provimento ao meu recurso manteve essa violação. Eu quero que seja pronunciada uma tese a respeito dessa violação, no intuito de forçar ali um pré-questionamento. Se o TRT permanece sem se manifestar sobre a tese, julgando seus embargos, falando, não verifica hipótese para os embargos de forma mais genérica, a súmula 297, item 3, fala que aí, nesse caso, considera-se que a matéria já está pré-questionada, ou seja, você verificou que ela não foi tratada de forma expressa, opôs embargos de declaração, alegando que essa matéria não foi tratada, pedindo pré-questionamento, e ainda assim o TRT se recusou a tratar dessa matéria, você fez a sua parte, então considera que ali a matéria está pré-questionada. A súmula 297 ela tem uma estrutura boa, que ela é 3 itens, e aí cada item é uma hipótese de você conseguir configurar o pré-questionamento. A 1 seria mais tranquilo, se não der certo vai para 2, se não der certo usa o item 3. Bom, além do pré-questionamento, o recurso de revista tem outros requisitos, como, por exemplo, a transcendência. Você tem que indicar a transcendência do recurso, que seria uma demonstração de uma espécie de repercussão geral. Por que o assunto ali tratado é de tão relevância que precisa ser analisado pela instância superior? Esses gatilhos de admissibilidade são necessários de existirem até por uma questão lógica, né? Quando você tem a jurisdição no âmbito estadual, você vai ter ali o seu respectivo TRT para levar o recurso. Então, você tem um processo de Belo Horizonte, você discute aqui no TRT3. Assim como se estiver em Contagem, se estiver em Betim, você vai discutir no TRT3. Mas quando a gente fala do TST, todos os processos que querem discutir a decisão do regional vão para o TST. Então, o volume de processo é muito grande. Você precisa de ter alguns filtros. E aí a transcendência está no artigo 896-A da CLT, que coloca alguns exemplos de indicadores de transcendência. Por exemplo, pode ser transcendência econômica em razão do elevado valor da causa. Já tem alguns precedentes no TST falando que acima de R$500 mil seria, ou de valor de condenação, ou de valor de causa, seria uma demonstração de transcendência econômica. Esse limite de R$500 mil não está escrito na lei, ainda não foi definido por todas as turmas, é só algo de curiosidade para vocês conseguirem visualizar melhor a teoria na prática, né? Bom, feito o recurso de revista, o presidente do TRT, ou ele pode ainda no regimento interno do TRT delegar isso para o vice-presidente, mas em princípio presidência do TRT, vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista. Se for conhecido o recurso de revista, intima a parte contrária para apresentar contra-razões e sobe para o TST. Chegando no TST, ainda tem a possibilidade de, posteriormente ao acórdão, julgando o recurso de revista, né? Isso considerando que o recurso de revista vai ser conhecido pelos 2 juízos de admissibilidade, e lembrando, se o presidente do TRT nega seguimento ao recurso de revista, novamente, agravo de instrumento. Pensa no agravo de instrumento como um coringa para destrancar o recurso que teve o primeiro juízo de admissibilidade. Então, pode ser agravo de instrumento em recurso ordinário, pode ser agravo de instrumento em recurso de revista, pode ser até agravo de instrumento em agravo de petição, que é o recurso na fase de execução, o agravo de petição. E aí o acórdão que julga ali o recurso de revista, conhecendo ele no TST e, por exemplo, negando provimento a ele, ainda pode ser enfrentado por um recurso que chama-se embargos. Mas aqui esses embargos não são os embargos de declaração. Seria, no dissídio individual, os embargos por divergência, lá do artigo 894 da CLT. Tá? E aí vai para a SDI fazer o julgamento deste recurso. Posteriormente, na linha cronológica recursal, a gente teria a possibilidade de um recurso extraordinário nas hipóteses de cabimento de recurso extraordinário.
Lembrando que aqui a CLT não tem artigos específicos sobre o recurso extraordinário. Então, a gente aplicaria a base da Constituição somada com o CPC no que tange ao recurso extraordinário. Então, de todos esses recursos, gente, o prazo geral é 8 dias. A exceção aqui vai ser o embargo de declaração, que são 5, e o recurso extraordinário, que são 15. Ok? E sempre lembrar o seguinte, e as contrarrazões? Até por uma questão de contraditório, o prazo de contrarrazões é o mesmo prazo do recurso principal. Então, você tinha 8 dias para fazer o recurso ordinário, você vai ter 8 dias para contrarrazoar o recurso ordinário. Ok? Como disse a vocês na fase de execução, o recurso chama-se agravo de petição. Então, aqui não é o intuito de você rediscutir a matéria que você já discutiu na fase de conhecimento, senão o processo ia ter um loop infinito e ele nunca acabava. Mas, por exemplo, surgiu uma discussão na execução. Foi penhorado um imóvel que você entende que é impenhorável. Feita a penhora, o juízo está garantido, você tem o prazo de 5 dias para apresentar embargos à execução. Artigo 884 da CLT. Apresentou embargos à execução, após a garantia do juízo, dentro do prazo de 5 dias. Só que os embargos julgados pelo juízo de primeiro grau foram julgados improcedentes. Você entende que isso está errado. Você vai fazer agravo de petição. Aí você vai levar essa discussão para o TRT. O TRT julgou o agravo de petição, negou o provimento a ele. Eu consigo levar essa discussão para o TST? É bem restrita a hipótese de cabimento, mas é possível. Só há aqui cabimento para o recurso de revista na fase de execução contra o acórdão que julgou o agravo de petição na hipótese de violação constitucional. Se não tiver violação constitucional, não consegue. E aí, além da violação constitucional em si, todos os requisitos especiais de conhecimento do recurso de revista, como pré-questionamento, transcendência. Ok? Então, bom, era basicamente essa linha cronológica que eu gostaria de passar aqui com vocês. Espero que o conteúdo seja útil. E lembrando que ele não dispensa o estudo e a análise do material de apoio, da legislação, das súmulas, das orientações jurisprudenciais a respeito do eixo temático para a prova. Ok? Bons estudos e boas provas.